Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula aqui de resoluções comentadas do Enfrente. Nesta aula nós estaremos comentando algumas questões sobre o Pacto pela Saúde, que faz parte aí da legislação do SUS, tema altamente recorrente nas provas. E nós estaremos aqui ao mesmo tempo revisando então o conteúdo, beleza? Antes de partirmos para a resolução dessas questões, quero te lembrar que nós já temos uma videoaula completa sobre o Pacto pela Saúde aqui no nosso canal do YouTube e também no nosso site oficial. E temos também já disponível lá no nosso site o nosso material em PDF sobre este conteúdo. A nossa apostila digital em PDF, nosso e-book com o estudo completo e detalhado do Pacto pela Saúde. Neste material você vai ter toda a teoria comentada, dicas exclusivas e também diversas questões para você treinar sobre este tema. Lá no nosso site você encontra não só este material, mas também diversos outros e sempre saem novos lançamentos, beleza? Para você conferir este material é só você acessar o nosso site, o link está aqui na descrição deste vídeo. Vamos então, pessoal, já aqui para a nossa primeira questão aí da banca IDECAM. O Pacto pela Saúde 2006 dá ênfase às necessidades de saúde da população e implica na definição de prioridades articuladas e integradas. Os componentes do Pacto pela Saúde ou são. E aí nós temos as alternativas. Dá um pause aí na sua tela, tenta responder essa questão para depois voltar aqui para o vídeo, certo? Então é uma questão simples, super tranquila, que cobra apenas o conhecimento sobre os componentes do Pacto pela Saúde. Nós vimos lá, na nossa videoaula, mas nós vamos aqui revisar que o Pacto pela Saúde, ele foi definido pela portaria número 399, de 22 de fevereiro de 2006, E através dessa portaria nós tivemos aí mais um avanço no processo de aperfeiçoamento do SUS. O SUS está sempre passando por aperfeiçoamento através de novas portarias que vão sendo publicadas. O Pacto pela Saúde, publicado em 2006, atualmente ele não é totalmente vigente, tá? Nós tivemos outras portarias sendo publicadas posteriormente, trazendo mais avanços ainda no Sistema Único de Saúde, apesar de termos aí a publicação de novas portarias que alteram definições dadas no Pacto pela Saúde. O pacto ele ainda é bastante cobrado nas provas, tá? E apesar disso, a importância do Pacto pela Saúde em nenhum momento ela foi retirada. Ele continua sendo de extrema importância e principalmente aí no processo de aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde. Ele faz parte desse processo. Por isso ele é tão importante, tão cobrado nas provas, tá? E aqui nessa portaria, que publicou o Pacto pela Saúde, nós tivemos principalmente mudanças em relação aos modelos de gestão que até então eram vigentes. E os modelos de gestão até então vigentes, eles foram sendo substituídos através de acordos realizados entre as diferentes esferas de governo, que são chamadas de pacto. Depois desse pacto, nós tivemos, por exemplo, o decreto número 7.508 de 2011, que acrescentou novas disposições sobre a organização do SUS. Hoje, por exemplo, nós temos o COAP, que é o Contrato Organizativo de Ação Pública, que foi publicado também através desse decreto. O COAP, então, ele vem em substituição ao termo de compromisso e gestão, que foi definido também no Pacto pela Saúde. Então, nós tivemos vários avanços, posteriormente a essa publicação, beleza? E aí, pessoal, esse Pacto, pela Saúde, ele tem basicamente três componentes: o Pacto pela Vida, o Pacto em Defesa do SUS e o Pacto de Gestão do SUS. Então, dentro do Pacto pela Saúde, nós temos três tipos de pactos aí como componentes. O Pacto pela Saúde, ele veio para redefinir as responsabilidades sanitárias, tá? E aqui, cada esfera de governo vai ter bem clara a sua responsabilidade sanitária em relação às necessidades de saúde da população e também na busca de uma equidade social, sempre com ênfase nas necessidades da população, beleza? Então, pessoal, esse Pacto pela Saúde ele vai implicar no exercício simultâneo
de definição de prioridades articuladas, e elas são integradas nesses 3 componentes, que é o Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão. Essas 3 prioridades que estão no Pacto pela Saúde, até então, elas eram expressas, em objetivos e metas que eram definidas lá no termo de compromisso de gestão. Mas hoje esse termo de compromisso de gestão, ele foi substituído pelo COAP. Mas o termo de compromisso de gestão, ele documentava até então, o planejamento das ações que os estados e os municípios realizavam com base nas necessidades de saúde da população. Voltando então para a nossa questão, vamos ver as alternativas, porque a banca quer justamente saber quais são os componentes do Pacto pela Saúde que nós acabamos de revisar. Nós vimos que é o Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão. Olhando aí nas alternativas, a única completa é a letra E, tá certo? Que já abrange aí todos os componentes do Pacto pela Saúde, beleza? Então, gabarito letra E aqui nessa questão. Vamos para a próxima já. No Pacto pela Vida, são firmados compromissos em torno das medidas que resultem em melhorias da situação de saúde da população brasileira. São consideradas prioridades em vigência. E aí nós temos as opções, tá? Aqui nós já temos uma questão sobre o Pacto pela Vida, que é um dos componentes que nós vimos do Pacto pela Saúde, tá? Vamos aqui revisar esse Pacto pela Vida antes de respondermos essa questão. O Pacto pela Vida, pessoal, lá em 2006, nessa portaria, ele é constituído por um conjunto de compromissos sanitários. Como eu falei para vocês, o pacto ele trouxe expressamente as responsabilidades sanitárias de cada esfera de gestão. E no Pacto pela Vida, lá em 2006, nós tivemos a publicação de 6 compromissos sanitários, que basicamente seriam as prioridades, por onde sairia o planejamento das ações e também a definição dos resultados que se esperaria alcançar. Então, esses compromissos sanitários, eles são estabelecidos pelos gestores para o setor da saúde, tá? E aqui, então, dentro desses compromissos no Pacto pela Vida, nós tivemos a saúde do idoso. Aqui, por exemplo, nós tivemos dentro desse item da saúde do idoso a implantação da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, que foi um avanço importante também, na evolução do Sistema Único de Saúde. Temos aqui também como prioridade o câncer do colo do útero e o câncer de mama. Aqui nós tivemos um objetivo principal de contribuir para a redução da mortalidade, por essas 2 patologias, pelo câncer do colo do útero e também pelo câncer de mama. Tivemos também como prioridade a mortalidade infantil e materna, Então o objetivo aqui era reduzir essa mortalidade infantil e materna, no caso da infantil principalmente por doenças diarreicas e por pneumonias e também a mortalidade infantil neonatal. Também nós tivemos aqui como prioridade as doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza. Então aqui nós tivemos um fortalecimento da capacidade de resposta do Sistema Único de Saúde a essas doenças emergentes e também às endemias, tá? Tivemos aqui como prioridade também a promoção da saúde, e aqui foi onde nós tivemos a elaboração e a implantação da Política Nacional de Promoção da Saúde, que trouxe ênfase, na adoção de hábitos saudáveis por parte da população brasileira. E também, pessoal, nós tivemos aqui como prioridade a atenção básica à saúde, onde nós tivemos a consolidação, e a qualificação da estratégia de saúde da família como modelo de atenção básica à saúde. Então, olha só, daqui, só por esse slide você já consegue entender a importância do Pacto pela Vida e o tanto de avanços que nós tivemos após a definição dessas prioridades, tá? Porém, pessoal, isso foi o que nós tivemos lá em 2006. Mas, em 2008, nós tivemos a publicação de uma outra portaria, a portaria número 325 do Ministério da Saúde, que acrescentou mais 5 novas prioridades ao Pacto pela Vida de 2006. Então, a partir desta portaria, o Pacto pela Vida ele passou a ter, então, no total, 11 prioridades. E aí, quais prioridades que foram acrescentadas? Nós tivemos aqui o acréscimo da saúde do trabalhador, da saúde mental, do fortalecimento da capacidade de resposta do sistema de saúde às pessoas com deficiência. Tivemos também o acréscimo da atenção integral às pessoas em situação ou risco de violência
e também a saúde do homem, que também são componentes muito importantes, né, de estarem na prioridade das ações dos gestores de saúde, tá? Então, o Pacto pela Vida, ele tem 11 prioridades, tá? Não é só 6, porque as 6 vieram lá do pacto que foi publicado em 2006, mas em 2008, através dessa portaria, nós tivemos mais 5 novas prioridades. Então, vamos voltando lá para a nossa questão. Nós temos aí como prioridades a saúde do idoso. Nós vimos que sim, né? Que a saúde do idoso faz parte aí das prioridades do Pacto pela Vida. A redução das mortalidades infantil e materna. Também vimos, né, que faz parte também das prioridades. A promoção da saúde, também vimos aqui que faz parte dessas prioridades. E o fortalecimento e a prioridade na atenção secundária não, né, pessoal? Nós vimos que, na verdade, é um fortalecimento aqui da atenção básica à saúde, né? E não da atenção secundária, beleza? Então, somente as alternativas 1, 2 e 3 estão corretas, portanto, o gabarito dessa questão é a letra B. Vamos seguir aqui para a nossa próxima questão. O Pacto pela Saúde foi um marco na evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil. Olha aqui, né, um reforço da importância do Pacto pela Saúde. Seus componentes foram o Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão. Foram 6 as prioridades pactuadas no Pacto pela Vida 2006. Entre elas não se incluem. Então aqui nós já temos uma questão, né, que está cobrando só as 6 prioridades pactuadas lá em 2006 no Pacto pela Vida, beleza? Então vamos ver aqui, dentre as alternativas, a que não se encaixa aí dentro das prioridades, tá? Nós temos então na letra A, fortalecimento da atenção básica, nós vimos que sim, né, que essa é uma das prioridades. Letra B, controle do câncer de pulmão e da próstata, não, né, pessoal? Nós vimos que é o do controle do câncer do colo do útero e também de mama. Aqui nada a ver essa alternativa, então com certeza este será o nosso gabarito. Letra C, redução da mortalidade infantil e materna, sim, né? Promoção da saúde e saúde do idoso, perfeito. Então, gabarito letra B, beleza? Vamos para a próxima questão. Dentre as prioridades estabelecidas pelo Pacto pela Vida está a saúde do idoso. Então, aqui, olha só, já está falando de uma das prioridades que está dentro do Pacto pela Vida, que é a saúde do idoso. É correto afirmar que... Vamos aqui alternativa por alternativa para nós chegarmos no gabarito. Letra A, considera-se como idosa toda pessoa acima de 60 anos. Perfeito, né, pessoal? Não só aqui no Pacto pela Vida, dentro do Pacto pela Saúde, nós vamos ter isso, como também desde a portaria número 1395 de 99, que definiu a política de saúde do idoso, tá? Desde então, nós sempre tivemos, né, como consideração aí da pessoa idosa, aquela pessoa que tem acima de 60 anos de idade. Então, super correta essa alternativa, com certeza este vai ser o nosso gabarito. Mas vamos ver aqui as outras opções. Letra B, o Pacto pelo Idoso. Não, gente, pelo amor de Deus. Primeiro que já nem existe Pacto pelo Idoso, tá? É o Pacto pela Saúde, que tem o Pacto pela Vida, onde nós temos a prioridade da saúde do idoso. Foi criado pela Lei número 8.142 de 90. Olha a mistureba que fez aqui, tá, pessoal? Porque a Lei 8.142 de 1990 é uma lei do SUS que vai tratar sobre a participação popular e o controle social no SUS. Não tem nada a ver aqui em relação ao Pacto pela Saúde, nem existe esse Pacto pelo Idoso, tá? Então, nada a ver aqui. Letra C, o Pacto pelo Idoso, ó, de novo falando do Pacto pelo Idoso, né? Tem nada a ver. Foi criado pela portaria número 3.916 de 98 do Ministério da Saúde. Aí aqui, pessoal, nós temos uma troca, né, muito grande, porque na verdade, né, essa portaria número 3.916 de 98 é a portaria que define a política nacional de medicamentos, tá? Então olha como que não tem nada a ver. Mas se você não tem conhecimento, né, sobre essas leis, você pode acabar se confundindo aqui na hora da prova, né? Letra D, o acolhimento ao idoso não pode, sob hipótese alguma, ser realizado em unidade de saúde. Oxe!
Que absurdo, né, pessoal? Ficando restrito ao atendimento domiciliar, não. Nós vamos ter sim o atendimento domiciliar, a atenção aí ao idoso, mas nós vamos prestar atendimento aos idosos em qualquer espaço, né? Unidade de atendimento à saúde, inclusive, né, principalmente na atenção básica em saúde, onde nós vamos ter a porta de entrada desse indivíduo sendo acolhido, tá? Então, nada a ver aqui também. E letra E, o acolhimento ao idoso será realizado exclusivamente para portadores de doenças crônico-degenerativas? Não. Nós temos uma palavra restritiva aqui, né, dizendo que é exclusivamente. Nós vamos ter, sim, claro, assistência, acolhimento ao idoso que tem doenças crônicas degenerativas, mas não só a esses indivíduos, né? Mesmo aquele idoso que está saudável, que não tem nenhum problema de saúde, ou aquele idoso que é hipertenso, diabético, que tem outras comorbidades, ele também vai ser acolhido, tá? Então, pessoal, com certeza, né, o gabarito aí é a letra A. Próxima questão. Conforme previsto pela portaria número 399, de 22 de fevereiro de 2006, que divulga o Pacto pela Saúde 2006, o Pacto em Defesa do SUS deve se firmar através de iniciativas que busquem. Então aqui, olha só, nós já temos uma questão falando sobre um outro componente do Pacto pela Saúde, né? Que é o Pacto em Defesa do SUS, tá? Vamos aqui rapidamente só revisar um pouco sobre este Pacto em Defesa do SUS para nós aqui respondermos essa questão, tá? O Pacto em Defesa do SUS, pessoal, ele vem para reforçar o SUS enquanto uma política de Estado, tá? Mais do que uma política de governo. Quando a gente fala de política de Estado, nós estamos falando de uma política que não depende de mudanças de governo. É uma política permanente. E com isso, o Pacto em Defesa do SUS, ele busca garantir essa permanência do SUS e também das suas políticas. E aqui, a concretização desse pacto vai passar por um momento de repolitização da saúde, de mudanças nessas políticas, tá? Com mobilização social, então envolvendo a própria sociedade brasileira e tendo principalmente como ponto central o financiamento público da saúde, tá? Uma preocupação aqui em relação ao financiamento da saúde pública. E aí, dentro desse pacto em defesa do SUS, nós tivemos algumas prioridades, tá? Nós tivemos aqui como prioridade mostrar a saúde como um direito de cidadania e o SUS como um sistema público universal, garantidor desses direitos. Então aqui nós tivemos, por exemplo, né, a definição dos direitos dos usuários do SUS, tá? E empoderar esse indivíduo para que ele conheça esses direitos e entenda também o SUS como um sistema público universal que busque garantir esses direitos aos seus usuários. Teve também como prioridade aqui alcançar no curto prazo a regulamentação da emenda constitucional número 29 pelo Congresso Nacional. Essa emenda constitucional número 29, né, ela veio para assegurar os recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde. Nós temos uma aula, né, que fala sobre a Constituição Federal, sobre a saúde na Constituição Federal. Se você não assistiu essa aula, clica no card que vai aparecer aí na sua tela agora, que você vai entender mais ainda sobre esses recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde, tá? Que veio aqui como prioridade no Pacto em Defesa do SUS. Outra prioridade que nós tivemos aqui foi de garantir a longo prazo o incremento dos recursos orçamentários e financeiros para a saúde, também de aprovar o orçamento do SUS, composto pelo orçamento das 3 esferas de gestão, e aqui nós tivemos a definição do compromisso de cada uma dessas esferas de gestão em relação ao orçamento do SUS, e também teve como prioridade a elaboração e a divulgação, como eu já falei, da Carta, né, dos direitos dos usuários do SUS. Então, em consequência de tudo isso, né, o que a gente teve aqui de mais importante, né, como ações mesmo que foram realizadas a partir desse Pacto em Defesa do SUS? Foi a elaboração, né, e a publicação da Carta dos Direitos dos Usuários do SUS, a regulamentação da Emenda Constitucional número 29, também a aprovação do orçamento do SUS, né, com o detalhamento do compromisso de cada uma das esferas de gestão do SUS, a articulação e apoio à mobilização social pela promoção e desenvolvimento da cidadania, tendo a questão da saúde como um direito
Tivemos também aqui um estabelecimento maior de diálogo com a sociedade, para além dos limites institucionais, e também a ampliação e fortalecimento das relações com os movimentos sociais que estão vinculados, à luta pelos direitos à saúde e cidadania. Basicamente, são essas as ações que nós tivemos aí sendo realizadas através do Pacto em Defesa do SUS, tá? E esse Pacto em Defesa do SUS, ele vai se firmar através de iniciativas que busquem a repolitização da saúde, como eu já falei para vocês, como um movimento que retoma a reforma sanitária brasileira. Todo aquele engajamento da reforma sanitária brasileira é resgatado aqui, aproximando, claro, dos desafios atuais do SUS. Então, são diretrizes do Pacto em Defesa do SUS: expressar os compromissos entre os gestores do SUS com a consolidação da reforma sanitária brasileira, que é explicitada na defesa dos princípios do Sistema Único de Saúde estabelecidos lá na Constituição Federal. E uma outra diretriz aqui é desenvolver e articular ações no seu âmbito de competência e também em conjunto com os demais gestores que visem qualificar e assegurar o Sistema Único de Saúde enquanto uma política pública, tá? Então, basicamente, é o que nós temos aqui sobre o Pacto em Defesa do SUS, beleza? Então, vamos ver aqui as opções. Primeira diz que a repolitização da saúde como um movimento que retoma a reforma sanitária brasileira, aproximando-a dos desafios atuais do SUS. Perfeito, né? É dessa forma que o Pacto em Defesa do SUS ele se firma, através de iniciativas que busquem essa repolitização da saúde. Alternativa 2, a promoção da cidadania como estratégia de mobilização social, tendo a questão da saúde como direito. Essa é mais uma das diretrizes do Pacto em Defesa do SUS, tá? Então também está corretíssima aqui. E 3, a garantia de financiamento de acordo com as necessidades do sistema. Também é uma das diretrizes do Pacto em Defesa do SUS. Então, pessoal, todas as alternativas aqui estão corretas. Então, gabarito letra A, beleza? Próxima e última questão, o Pacto de Gestão. Olha só, agora nós já temos um outro componente aqui do Pacto pela Saúde, Pacto de Gestão. Estabelece as responsabilidades claras de cada ente federado, de forma a diminuir as competências concorrentes e a tornar mais claro quem deve fazer o quê, contribuindo assim para o fortalecimento da gestão compartilhada e solidária do SUS. Em relação ao Pacto de Gestão do SUS, assinale a alternativa correta. Então vamos aqui, pessoal, primeiramente, revisar esse Pacto de Gestão, para nós aqui analisarmos as alternativas, tá? O Pacto de Gestão, pessoal, ele vai trazer as responsabilidades sanitárias de forma clara de cada ente federado para diminuir as competências concorrentes. Então, cada um vai saber o que tem que fazer. Então, vai trazer clareza em quem deve fazer o quê. Então, vai acabar com a disputa, com as competências concorrentes e, com isso, fortalece a gestão compartilhada e solidária no SUS. Esse Pacto de Gestão ele vai trazer uma forte radicalização da descentralização das atribuições do Ministério da Saúde para os estados e para os municípios. Então, as decisões na gestão do SUS, elas não são mais centralizadas lá no Ministério da Saúde, no nível federal. Nós vamos ter aqui uma descentralização dessas responsabilidades para os estados e também para os municípios. Esse pacto também reforça a territorialização da saúde como uma forma de organização dos sistemas, e aqui então nós vamos ter a estruturação das regiões sanitárias e da instituição de colegiados de gestão regional de saúde. Esse pacto também vai reiterar a importância da participação e do controle social no SUS, que foi definida lá na Lei 8.142 de 1990, e também vai trazer aqui de forma explícita, as diretrizes para o sistema de financiamento público tripartite. Tripartite vem das 3 esferas de gestão. Aqui, então, nós vamos ter a definição dos critérios utilizados para a alocação dos recursos de forma equitativa, vai reforçar os mecanismos de transferência fundo a fundo entre os gestores, a integração de blocos de financiamento federal e também relações contratuais entre as diferentes esferas de gestão.
E também, pessoal, como diretrizes para a gestão do SUS, né, para esse pacto de gestão, nós vamos ter aqui a descentralização, a regionalização, o financiamento, o planejamento, a programação pactuada e integrada, que trouxe aí maior acesso à população, né, pensando naquela pessoa que mora numa cidade muito distante, afastada, que não tem, por exemplo, uma mamografia ou uma tomografia naquela cidade, mas através do PPI os municípios estabelecem convênios e aí essa população consegue ter acesso a esses serviços, tá? Temos aqui como diretriz também a regulação, a participação social, a gestão do trabalho e a educação na saúde, tá? Aqui, pessoal, nós estamos apenas revisando. Lá na nossa aula, nós detalhamos cada um desses componentes e no nosso material em PDF você tem isso ainda mais também detalhado. E aqui também nós temos, né, os blocos de financiamento do SUS que veio com esse pacto de gestão, tá? Nós temos como blocos de financiamento a atenção de média e alta complexidade, a vigilância em saúde, a assistência farmacêutica, o bloco de financiamento para atenção básica, a gestão do SUS e a atenção básica, beleza? Então vamos ver aqui as alternativas, ele pede a correta, tá? Sobre o pacto de gestão. Letra A, o pacto de gestão dita as diretrizes para o sistema de financiamento público, que deve ser bipartite não, tá? É tripartite, além de buscar critérios de alocação quantitativa dos recursos e, se necessário, transferência fundo a fundo entre gestores. Então, não é este o gabarito, né? Letra B, o pacto radicaliza a descentralização de atribuições do Ministério da Saúde para os estados e para os municípios. Perfeito. Reforça a territorialização da saúde como base para a organização dos sistemas, estruturando as regiões sanitárias e instituindo colegiados de gestão regional. Perfeito, pessoal. É exatamente isso que nós vamos ter aqui através do pacto de gestão, tá? Então, letra B, com certeza, pessoal, é o nosso gabarito, tá? Letra C, o pacto de gestão reforça que deve-se assumir o fortalecimento da atenção em saúde terciária como estratégia prioritária para o fortalecimento de serviços, devendo seu desenvolvimento considerar as diferenças loco-regionais. Nada a ver, tá, pessoal? Aqui nós entraríamos no Pacto pela Vida e o foco aqui é a atenção primária, tá? Atenção básica à saúde, beleza? Letra D, com o processo de centralização, busca-se a garantia? Não, já começou errado, né? Porque aqui no Pacto de Gestão nós temos um forte processo de descentralização e não centralização, tá? Então só, você não precisa nem continuar lendo a alternativa, beleza? Letra E, de acordo com o Pacto de Gestão, são eixos prioritários para o investimento. Leitos hospitalares de média e alta complexidade, abertura de ambulatórios de média complexidade em municípios com menos de 20 mil habitantes também não se aplica ao Pacto de Gestão, tá, pessoal? Então, gabarito letra B, que mostra exatamente algumas das ações mais importantes aí que foram, né, prioridades aí no Pacto de Gestão. Beleza, pessoal? Então, nessa videoaula nós tivemos aí a revisão de questões importantes, né, abordadas pelo Pacto pela Saúde. Claro que nós ainda teremos mais questões comentadas sobre esse tema aqui no canal, mas aqui você já tem, né, uma boa base para você responder várias questões que podem aparecer aí para você sobre este tema, beleza? E para você treinar ainda mais, é só você conferir lá o nosso material em PDF sobre este tema. Um abraço e eu te vejo na nossa próxima videoaula.